Oi, oi, noturnos! Estão prontos para ver que a escuridão tem pra te contar hoje. Pra quem não me conhece, qual aqui de paraquedas, eu sou Clara e esse é o Eco do Medo. E, gente, antes de ir pros relatos de hoje, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o like. E pra quem quer mandar relatos, o e-mail vai estar sempre nas descrições de todos os vídeos. E se você gosta de relatos mais curtos, o link do Instagram também vai estar aqui embaixo. E, gente, o vídeo de hoje só vai ter 3 relatos, pois foi o que eu achei de troca de cabeça. E sem enrolação, bora do primeiro relato, que se chama Eu Acordei com a Cabeça que Não Era Minha. Oi, Clara, oi, pessoal, e oi, pros seus gatinhos. Esse relato aconteceu comigo quando eu tinha 14 anos, e até hoje eu não consigo dormir direito quando eu lembro disso. Eu morava com a minha prima Júlia, a gente dividia o mesmo quarto desde pequenas. Numa noite, a gente foi dormir normalmente, conversando, rindo, até pegar no sono. Só que de madrugada eu acordei com uma sensação estranha. Meu corpo estava pesado, duro, como se eu não conseguisse me mexer. Eu tentei virar para o lado e vi minha prima sentada na cama dela, me olhando, mas tinha algo estranho. A cabeça dela estava torta demais para o lado, tipo virada demais do que um pescoço humano aguentaria. E eu congelei. Tentei falar, Júlia, ô Júlia, e ela não me respondeu. Só levantou da cama bem devagar, com os pés arrastando no chão. Quando ela chegou perto de mim, eu vi. Aí eu vi. O corpo era dela, mas a cabeça não era. A cabeça era minha. Era minha cabeça, meu rosto, mas no corpo dela. Me olhando com um sorriso que eu não estava fazendo. E eu tentei gritar, mas não saiu som nenhum. Na mesma hora, senti alguém sentando na minha cama atrás de mim, um peso no colchão e uma respiração no meu ouvido, e uma voz idêntica da minha prima sussurrando: Agora somos duas, mas em corpos trocados. E eu apaguei. Quando eu acordei de manhã, estava tudo normal. Mas quando eu fui olhar no espelho, meu pescoço estava roxo, com marcas de dedos. E minha prima perguntou: Tu dormiu bem? Porque eu sonhei que estava usando teu rosto. E nunca mais consegui dormir com ela no mesmo quarto. Meu Deus, aconteceu com você e ela também sonhou. Meu Deus do céu. Obrigado por você ter mandado o seu relato. E se tiver mais, o link do o e-mail vai estar sempre aqui na descrição. E, meu Deus do céu, que relato. Vamos lá pro segundo relato, mas antes deixa eu beber água que minha garganta não pode ficar seca. Porque se ficar seca, vocês ficam sem relatos. Bora do segundo relato, que se chama A Cabeça do Meu Irmão Caiu, mas continuou falando. Oi, Clara. Oi, pessoal do canal Eco do Medo. Isso aconteceu na casa da minha avó, quando eu tinha 11 anos e o meu irmão mais velho, que aqui chamarei de Rafael, tinha 17. A gente estava sozinho em casa numa tarde chuvosa, e tinha faltado de energia. Então fomos para o quarto da nossa avó, porque era o único canto que tinha uma janela grande para entrar luz. Só que minha avó tinha falecido fazia 3 meses e ninguém gostava de ficar naquele quarto. Rafael começou a mexer nas coisas antigas dela, brincando, colocando as roupas dela e rindo, tipo tirando sarro, até que ele pegou um espelho antigo, daqueles bem pesados de moldura de madeira. Ele colocou o espelho na frente do rosto e falou zoando: Ô vó, se você tiver aí, aparece. E na mesma hora o espelho se trincou sozinho, sem cair, sem ninguém tocar, e deu um estalado seco. E a gente congelou. E o Rafael começou a rir de nervoso, falando que deveria ter sido o tempo da madeira. Mas quando ele tirou o espelho da frente do rosto, eu vi algo que até hoje me dá falta de ar. A cabeça dele. A cabeça simplesmente deslizou para o lado, como se tivesse sido solta do pescoço. Caiu no chão com um som oco. E eu comecei a gritar, sem acreditar.
Só que o corpo dele continuou em pé. E aí ele pegou a cabeça caída no chão, girou devagar na minha direção e piscou. E falou: Não era para você ter visto isso. E eu paralisei. O corpo dele se abaixou, pegou a própria cabeça e colocou de volta no lugar, como se fosse uma boneca. Quando encaixou, ele estalou o pescoço como quem se alonga e disse normal: Se tu contar, eu troco a tua também. Meu Deus do céu. E eu desmaiei. Quando eu acordei, eu estava no sofá. Minha mãe tinha chegado e eu perguntei do Rafael. Ela disse que ele tinha saído para casa de um amigo fazia horas. Mas quando eu fui no quarto da minha avó, o espelho estava no chão, trincado, e tinha uma marca redonda de sangue, bem no lugar onde a cabeça dele tinha caído. Nunca mais toquei nesse assunto com ele, mas às vezes, quando ele acha que eu não tô olhando, ele vira o pescoço devagar demais, além do normal. Meu Deus do céu, imagine você lá conversando, o seu irmão mexendo nas coisas da sua avó falecida, do nada o pescoço dele pá no chão. Meu Deus, o desespero. E muito obrigada por você ter mandado o seu relato. E se tiver mais, pode mandar aqui do canal que vai aparecer sim. E bora de próximo e último relato, que se chama No Hospital Eles Trocaram as Cabeças. E só eu percebi. Eita. Oi, Clara. Oi, noturnos. Oi, pessoal. E oi, seus gatinhos também, Clara. Esse relato aconteceu quando eu tinha 22 anos. E foi o motivo de eu nunca mais conseguir entrar em um hospital sozinho. Minha mãe estava internada, nada grave. Era uma cirurgia simples de vesícula. Ela dividia o quarto com uma senhora bem idosa que estava em um estado crítico, respirando com a ajuda de aparelhos. A família dela quase não aparecia, então eu sempre ficava olhando com pena. Na noite da cirurgia da minha mãe, eu dormi numa poltrona no quarto. É, lembrei, lembro de Lembro que acordei de madrugada com um barulho metálico, tipo carrinho de hospital sendo empurrado, e abri os olhos devagar e vi duas enfermeiras entrando, mas tinha algo estranho nelas. Elas não faziam barulho de passos, pareciam deslizar. Elas fecharam a porta mesmo sem precisar, porque era visita zero naquele horário. E uma delas falou: É agora, antes que o corpo pare. Meu coração disparou e eu fiquei quieto, fingindo dormir. Elas foram primeiro na senhora idosa, desligaram os aparelhos sem cerimônia. O monitor começou a apitar até ficar em linha reta. A mulher tinha morrido, só que elas não chamaram o médico, nem fizeram protocolo nenhum. Só viraram para minha mãe, recém-operada, desacordada. E foi aí que eu vi o impossível. Uma delas abriu uma bolsa térmica metálica e tirou instrumentos que eu nunca vi em hospital nenhum. Pareciam antigos, ferrujados, meio cirúrgicos e meio rituais também. A outra segurou a cabeça da senhora morta e fez um corte circular perfeito no pescoço, sem sangue jorrado, só um vapor escuro saindo. Meu corpo inteiro travou. Eu queria gritar, mas não conseguia. Depois, elas fizeram o mesmo corte na minha mãe. E então elas trocaram, simplesmente assim. Pegaram a cabeça da senhora, colocaram no corpo da minha mãe e a cabeça da minha mãe no corpo da senhora morta. E eu comecei a chorar em silêncio, tremendo. Quando terminaram, elas pressionaram os pescoços e as duas costuraram e simplesmente sumiram, como se nunca tivesse sido aberto. Antes de sair, uma delas olhou diretamente para mim. Mesmo eu fingindo dormir, ela falou: Nem sempre a alma vai para o corpo certo. E elas saíram. Na manhã seguinte, os médicos disseram que a senhora tinha falecido de madrugada e que minha mãe estava ótima, recuperação perfeita. Mas quando minha mãe acordou, ela me olhou estranho. Não era o olhar da minha mãe. Era frio, distante, um olhar antigo. Ela falou com uma voz fraca.
Filho, você cresceu. Só que ela me chamou pelo nome do filho da senhora morta e eu gelei. Depois disso, ela começou a ter hábitos que não eram delas. Pedia comidas que nunca gostou, não reconhecia parentes, rezava orações antigas que ninguém ensinou e às vezes me chamava de meu pequeno Joaquim. Pode falar até porque é um nome fictício, que eu coloquei como nome da senhora falecida. E um dia criei coragem e perguntei: Mãe, a senhora sabe quem eu sou? Ela me olhou em silêncio por muito tempo e respondeu: No corpo errado, mas eu sei que você viu. Meu sangue gelou, porque aquela não era mais minha mãe me olhando, era outra pessoa, usando o corpo dela. E até hoje, quando vou visitar, ela segura minha mão forte demais e sussurra: Quando eu morrer de novo, eles consertarão. E, gente, esse foi o relato. Muito obrigada por vocês terem mandado os relatos de vocês. E uau, que relato! Meu Deus do céu, eu fiquei impressionada com esse relato aqui. Então, obrigada por vocês terem ficado até o final, ter assistido o vídeo. E obrigada a todos que mandaram os e-mails. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. E se gostou, comenta, compartilha, deixa o like, se inscreve no canal. E eu sou Clara e esse foi mais um Sussurro na Escuridão. E até o próximo vídeo.